Boa tarde. Então, o objetivo desse vídeo é analisar os dados sobre os casos totais de Covid-19, né, a doença causada pelo novo coronavírus, fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, e ver se tem alguma evidência de que o isolamento social realmente estaria funcionando. Então, tem algumas coisinhas técnicas preliminares que eu preciso tratar aqui rapidamente. Então, quando a gente tem uma infecção, isso normalmente costuma seguir um crescimento exponencial, né? Você tem uma pessoa infectada, depois de um tempo eu vou ter 2, depois do mesmo tempo eu vou ter 4, e isso vai aumentando mais ou menos como está mostrando nesse gráfico aqui da esquerda, né? Então aqui se eu tenho 128 pessoas, depois eu vou ter 256, 512, 1024, né? Vai sempre dobrando a cada período de tempo. Quando a gente tem um conjunto de dados assim, o que a gente sempre gosta de fazer é tentar fazer uma função que modele mais ou menos esses gráficos, né? Que é uma função simples que passe o mais perto possível de todos esses pontos. Como eu fiz aqui uma função exponencial, então eu posso escolher um ajuste exponencial para isso, e esse ajuste vai ser perfeito. À medida que a gente chama para aferir o quão bom está sendo o modelo, é o R ao quadrado, né? E no caso aqui, se eu fizer um ajuste exponencial, eu vou ter um R ao quadrado de 1, que é uma correlação perfeita, é o valor mais alto que eu posso obter. A gente pode tentar fazer algumas correlações mais simples, né? A mais comum é o ajuste linear, e no caso aqui eu tento traçar uma reta que passe mais perto dos pontos. E aqui eu não consigo fazer muito bem isso, então o valor de R ao quadrado sai naturalmente mais baixo, 0,6. Eu poderia melhorar, por exemplo, fazer um ajuste quadrático, né? Em vez de uma reta, que é uma função de primeiro grau, eu vou ter uma função de segundo grau. E isso acaba melhorando um pouco o valor. Aqui eu consigo um 0,9. Tá? Que é um pouquinho melhor. Uma coisa que é bem comum por se fazer quando os dados têm crescimento exponencial é apresentar eles em escala logarítmica. Então eu pego sempre o logaritmo dos dados, né? E o que acontece é que para espaços iguais aqui no eixo vertical, em vez de ter uma diferença fixa, eu tenho uma razão fixa. Então aqui eu estou indo de 200 em 200, né? E aqui, daqui para cá eu multipliquei por 10. Daqui 10 vezes 10 vai dar 100, 100 vezes 10 vai dar 1000, 1000 vezes 10 vai dar 10.000 e assim por diante. E uma vantagem desse tipo de visualização é que se eu botar dados que estão crescendo exponencialmente, eles vão aparecer como uma reta. Então aqui são os mesmos dados de antes, só que nessa escala logarítmica, e eu posso fazer um ajuste linear aqui. Então aqui eu faço o ajuste linear, né? Estão todos os dados alinhadinhos, eu consigo uma correlação perfeita. Então, o que a gente tem dos dados de Porto Alegre? A gente tem essa curva aqui, a gente está ali no dia 30, 162 casos. No começo parece bem uma curva mais ou menos exponencial, depois começa a ficar um pouquinho mais errática a coisa. Então, nossa ideia é tentar ver o que está acontecendo aqui. Bom, se a gente tentar fazer um ajuste exponencial, a gente consegue um R ao quadrado de 0,9, que não é ruim, mas poderia ser melhor, né? E um indício de que isso não é muito bom aqui nesse caso é que mesmo se eu fosse fazer um ajuste linear aqui, se eu fosse passar uma reta por esses pontos, eu consigo um R ao quadrado melhor, de 0,95. Então é sinal que tem alguma análise mais profunda que a gente precisa fazer aí. Então, se a gente colocar agora esses dados em escala logarítmica, a gente pode tentar agora fazer, né, ajustes diferentes aqui. Se a gente fizer um ajuste linear, né, a gente vai conseguir 0,9. Porque fazer um ajuste linear em dados em escala logarítmica é a mesma coisa que fazer um ajuste exponencial nos dados originais. Então a gente consegue ali o mesmo coeficiente de 0,9 que apareceu antes. Eu posso tentar fazer um ajuste quadrático, porque um ajuste quadrático pode pensar que a taxa de crescimento está diminuindo um pouco, que é mais ou menos o que acontece num modelo logístico, né? Porque a gente vai ter um pico da infecção e depois pode baixar. E eu consigo um valor melhor de R ao quadrado, de 0,98. Tá? Mas a gente não pode só pegar o coeficiente de correlação como uma coisa absoluta, porque se a gente até olhar para essa parábola que se forma aqui, está uma coisa meio forçada, né? Porque se a gente olhar o pico aqui da infecção, está mais ou menos por agora. E a gente vê que eles estão aqui aumentando ainda, né? Então é um pouco forçado fazer esse tipo de coisa. O que eu vi então?
Que, se eu olhar agora para esses dados aqui, a gente vê que eles estão claramente separados em duas etapas. A gente tem uma primeira fase que tem um crescimento exponencial que ele é um pouquinho mais íngreme, ele vai duplicando mais rápido, por assim dizer. Isso vai até o dia 17 de março. E a partir do dia 18, tem um crescimento que também parece ser exponencial, né? Parece ser uma linha reta que está passando ali, mas não tão íngreme quanto antes. Então poderia ter uma mudança de fase ali, e isso poderia ser uma evidência de que o isolamento poderia estar funcionando. Então vamos ver quais são os resultados que a gente consegue. Então a gente consegue então um ajuste de 0,98, maior um pouco até, né, para essa primeira fase. E na segunda, então, 0,99, né? Então um ajuste aqui já bem mais perto de um ajuste perfeito, né? Então é sinal que está tendo mesmo ainda, né? Ainda é um crescimento exponencial, a princípio. Ainda talvez não esteja o pico em vista ainda, né? Porque perto do pico o crescimento vai diminuindo um pouco, ele não fica tão exponencial assim, mas pelo menos ele é mais lento. Que esse é o objetivo do crescimento exponencial também, né? do isolamento social, né? É diminuir a taxa de infecção para a doença se disseminar mais lentamente. Nessa primeira fase, a gente faz algumas continhas aí e descobre que esse crescimento aqui, esses coeficientes equivalem a um crescimento de 39% ao dia, o que equivale a dobrar em 2,1 dias. Isso aqui é um comportamento parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Nos Estados Unidos teve um crescimento muito rápido, que no início do mês tinha 100 casos, e no fim do mês agora já estava na ordem de 100 mil casos. Então um crescimento de 1000 vezes, né? 1000 vezes é mais ou menos dobrar 10 vezes, né? Então a gente conseguiria aqui, em 21 dias, a gente multiplicaria o número de casos por 1000 se a gente mantivesse essa taxa de crescimento. Já na segunda fase, a gente tem 8,2% ao dia. Isso dobra em 8,8 dias. Então, para aumentar o número de casos em 1000 vezes, isso vai ser 88 dias, praticamente 3 meses, né? Então, bem mais lento. Então, é um sinal de que o isolamento social realmente pode estar funcionando, né? Porque realmente teve um ponto aqui de quebra mais ou menos ali entre o dia 17 e 18, né? Mais ou menos. Que é também quando teve alguns decretos que foram restringir algumas medidas ali. E, claro, a gente tem a questão que a gente não tem ideia até quando os dados representam a realidade, né? A gente tem o problema que pode acontecer de subnotificação, né? De casos que não tenham nem chegado ao sistema de saúde, né? Mas isso é uma coisa que só o tempo vai nos levar a dizer se essa tendência aqui continua. Mas, por enquanto, parece que está tendo uma boa tendência de diminuição da velocidade da infecção, né? E que realmente o isolamento social parece estar funcionando.